Muita gente diz que me vê sempre com um sorriso no rosto. Bom, como eu não me vejo o tempo inteiro, não saberia dizer se é verdade ou não. Mas posso garantir que nem sempre estou em 100% da minha felicidade. Se você cruzou comigo por aí em um dia de ressaca ou atrasado para um compromisso com sono às 6:30 da manhã, talvez tenha visto menos do que um sorriso. Quando eu fui morar no mar, mudei bastante. Eu acho que me tornei realmente alguém bem mais sorridente. É impressionante como o ambiente molda a personalidade das pessoas. Pelo menos até um certo ponto. Após semanas sem estar no barco, lá flutuando sobre as águas, a minha mente já estava assim. Em Antonina era a segunda vez que chovia por um período maior que uma semana, separados por uns 2 dias de sol. Já começava a me identificar com Noé, só faltava os bichos chegarem. Poucas vezes na vida eu vi tanta chuva, cara. Ainda bem que eu parei de pintar, ia perder toda a tinta. Muita água. Se eu não descesse o barco para virar até o dia 4 de junho, a maré só deixaria eu fazer isso de novo no dia 14. Este é um dos problemas de ter um barco com 2 metros de calado. Então resolvi fazer uma calha de plástico colada com fita para a água não escorrer. Escolhi o dia com menos chuva e pintei junto com a Amaury o Coppercoat. Era meio arriscado, pois poderia perder a tinta se escorresse muito. Mas deu certo. E o balanço ficou muito lisinho. Tá muito bacana, cara. Você com essa mão assim, ó. Não é andar. Incrível, fica bem bacana. Tá espelhado o casco, né? Para botar na água, tirar ligeirinho e aí retocar algumas partes assim na ponta, né? Botar mais tinta ali e fazer essas partes que faltam também. Fica demais, amigo. Porém, embaixo d'água não dá pra ficar olhando. 1 minuto para mostrar como esse leme está lisinho. Ai, que satisfação. Eu recebi várias perguntas nesses últimos 2 vídeos que era a reforma que a gente está fazendo sobre a reforma do balanço. E uma que de longe foi mais perguntada é como pintar aquela parte ali que onde o berço encosta no barco, né? Agora você vai descobrir como. Quais são as funções aí? Tem soldado, sargento, guincheiro? Lá é o capitão, ó. E aí, Daí, vai dar tudo certo aí? Vai dar tudo certo, né? Pode ficar tranquilo que vai ficar. Vamos segurar o pinto. A parte que ele pegou tá pintada? Tá bom. Essa era a posição que tinha que ter pego antes. É que não tinha marcação, né? Tem marcação aqui, não sei se alguém. Os caras puxam o barco na mão, cara, ó. Cara forte, cara. Cara forte. Agora era a hora de encarar um problema chato de frente. Eu fiz um erro quando subi o balanço. Não chequei o lugar certo para apoiar. E a carreta acabou pegando justamente na parte mais frágil. Na única parte onde o casco é fino. Muito para trás de onde deveria estar. É por causa disso que ele trincou um pouco. Eu tava preocupado por que o balanço tinha trincado na carreta, né? Bom, uma coisa assim é que realmente tava na posição muito errada ali, porque o casco, se você ver aqui por dentro, ele é bem grosso até um certo ponto, e é bem grosso em toda a extensão dele, com exceção de atrás da antepara ali até um trechinho que é mais fino, assim, que é uma parte que não é estrutural e tal. Acho que eles ali é feito mais um pouco mais fino, mas mesmo assim. Só que aí eu descobri que
tinha uma emenda ali que era... que foi, em algum momento foi cortado, assim, em algum momento bateu uma pedra, alguma coisa assim, e foi reparado só com massa. Então por isso que abriu ali. Então eu vou agora botar tecido, né? Embaixo eu botei 3 camadas de tecido 240. Existem tecidos mais grossos, mas não achei, mas eu tô botando 3 lá embaixo e vou botar aqui muitas camadas em cima, talvez 5, não sei. Porque é uma parte que não aparece, assim, fica embaixo no contramolde e tal, né? Então o acabamento vai ficar tranquilo e vai reforçar bem aquela área ali. Vai ser uma segurança, deixar bem reforçado, não custa nada, não, custa muito pouco agora botar algumas camadas de tecido a mais e vai ficar legal. Precisava lixar aquela parte até a fibra e laminar novamente. Isso me tirou o sono durante toda a pintura. Nunca tinha feito, mas lembrei das minhas leituras sobre o estoicismo e acabei ganhando mais uma oportunidade para aprender. Usei 3 camadas de tecido embaixo e reforcei com mais 3 camadas por dentro. Eu acho que ficou bem resistente e com um acabamento muito bom. Bem liso. Mal dá para notar. Foi algo bem chato e que me tirou o sono durante toda a reforma. Por isso deixei para citar isso no último episódio. Mas na mesma proporção que foi preocupante, foi também a coisa que mais me fez aprender. Aprender a checar muito bem onde se apoia o barco e a trabalhar com fibra de vidro e resinas. Me ensinou também que não importa o tamanho do problema, deve-se aprender a resolvê-lo, baixar a cabeça e trabalhar nele. Lixando as partes que faltavam, notei que elas não conseguiram secar como o resto do casco. Ainda saía um pouco de umidade do gel. Então tive que tomar uma atitude drástica e partir para uma gambiarra avançada. Este trabalho todo, pintando e lixando em posições terríveis, me fez conhecer essa farmácia linda em Antonina, construída em 1911. Era lá que eu comprava os meus anti-inflamatórios. Tentei achar em Plastro Brás Cubas, mas já havia esgotado. Essas cápsulas de juventude me interessariam também. Pena que elas já devem ter vencido. Era um período intenso da faculdade de filosofia que eu estou fazendo. Por enquanto, tenho ido super bem, mas tinha uma prova bem no dia em que chegou a tinta para o hélice. E aliás, foi uma entrega no mínimo inusitada. O Januário e o João vieram de Pissarras de jet ski para aplicar o Prop Speed. Eu ia aplicar Prop Speed no barco do Adriano, do hashtag Sal. Entrega, tipo, motoboy. Não é o motoboy da água? E aí, beleza, cara? Ô Adriano, Tudo jóia, cara? prazer, viu? É uma tinta à base de silicone que cria uma superfície hidrofóbica, em que a craca não consegue ficar fina. Ficou muito bacana. O problema era que tinha que fazer a prova em Paranaguá às 19 horas, e o ônibus que chegaria a tempo já tinha saído. Então eu tive que pegar uma carona. Bom, o João é campeão mundial de jet ski. Eu acho que não tinha como me atrasar. Missão cumprida, hein? Cheguei a tempo, agora fazer a prova e ver como é que eu saio. Então eu e a Mauri finalmente terminamos de pintar o balanço com o Copper Coat. Reforcei com mais tinta as partes do casco que costumam desgastar primeiro, como os bordos de ataque da proa, da quilha e do leme. Acabamos de pintar. Finalmente, depois de vários dias, mais de um mês, terminamos. Ficou bem legal o fundo, tô bem confiante. Demais, não vejo a hora de botar na água. Agora é esperar 3 dias para secar, que é uma tinta à base d'água, então tem que esperar. A gente passou uma camada bem grossa, eu reforcei em alguns pontos que descascam primeiro, geralmente, né? Que é embaixo da quilha, na ponta, assim, na frente da quilha, na frente da proa, no leme. Então, show, balanço vai voltar com tudo agora.
Nossa viagem tá só começando. Clichê, né? Mas é verdade. Feliz, cansado, mas feliz. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra você também, amor, que ficou editando aí sozinha esses tempos todos, fazendo outras coisas, gravando. Você tava aqui também fazendo essa obra aqui, trabalhando bastante, assim. Mesma coisa. Corpo Coach, super obrigado pela parceria, foi fantástico. Clube de Antonina aqui também. Obrigado por aturar a gente aí um tempo. Agora o balanço está pronto. A saga do trabalho meticuloso. Nossa! Semanas e semanas de chuva impedindo que se faça progresso, né? Acho que 15, 20 dias de chuva nesse período. É, né? Mas é assim mesmo, cara. Eu me lembro de uma cena, Aline, que o Adriano tava ali, chegou ao ponto, eu achei que ele estava atingindo o estágio de loucura quase já nessa reforma. Ele pegou uma pinçazinha daquela de arrancar ferpa assim no dedo pra tirar os negocinhos que estavam grudados no casco, assim. Depois que ele pintou a primeira demão. Tá aí hoje. Fazendo uma depilação. Pena que não deu pra fotografar essa, mas Tem ali. foi tão perfeccionista o trabalho. Eu gravei, eu falei que era o estúdio de depilação, né? A depilação do barco, né? Ninguém faz isso, só o Adriano. Olha só. Nossa, ficou lisinho, ó. Nossa senhora, ficou bom. Vai andar muito isso. Não vai nem grudar na água direito, né? Eu não vou conseguir frear na ponta. Agora só faltava esperar as 72 horas para secar e colocar na água. Nos últimos dias, a Aline viajou para um evento em São Paulo e eu já fui dormir no barco, mesmo estando no pátio ainda. Eu estava louco para voltar para casa. Eu tô aqui editando e ainda tô com o barco pronto, o balanço tá pronto, mas tá aqui no pátio da Marina. E é engraçado porque não é um lugar de um barco estar. Tem uma coisa meio fantasma aqui. Tem os amigos que estão aqui também dormindo no barco aqui na Patrick, né? O Cláudio tá lá na água. E amanhã a gente volta pra água e o hashtag Sal volta a ser o que sempre foi. E não vi a hora de entrar pra água de novo com o barco. Foi um tempo legal pra lembrar como é que é morar em terra. Mas também assim era diferente porque eu não estava em casa, né? Então é difícil ficar 2 meses fora de casa, sabe? E apesar da nossa casa ser móvel, todas as nossas coisas estão aqui, tem um jeito de viver assim que a gente se acostumou. Mas acho que amanhã a gente volta pra vida normal. Se é que dá pra dizer isso. Tô falando baixinho que tem o Patrick dormindo no barco do lado aqui. Esse tempo trabalhando aqui no pátio foi bacana também. Tive muitos vizinhos legais. Estou morando a bordo faz 3 anos e estou reformando o barco faz 3 anos também. Estou numa reforma. E daí quando terminar a reforma, que eu espero que seja esse mês, aí eu vou partir do sentido litoral norte do Brasil. Então eu vou terminando a pintura, eu pintando por cima, daí vou pintar por dentro, aí instalar a televisão, essas coisas, eletrônico, e daí estou finalizando já quase. Bom, para nós aí, eu em especial, né, cara, para mim uma honra tê-lo de vizinho, né, cara. Foi um momento de bastante alegria, né, demos bastante risada, né. Foi muito bom.
we ever change this song into something beautiful, like the beauty that we've seen? I'm asking you, lover, why do you have to be so mean? And as we go, let's get close, don't fool me. You're the only one who sees right through me. And when I call you on my knees, I'm asking you, lover, we can do better than this. I know I can do better if we could only find a way. Tell me, darling, do you ever? Galera, balanço na água. Ah, nem acredito, cara. Foram quase 2 meses de trabalho. Se você parar pra pensar, um sexto do ano, né? Mas o balanço eu acho que ficou muito mais forte depois disso. A gente ganhou muito, sabe? Tá agora bem mais tranquilo, conheço o fundo do barco como ninguém e tenho muito a agradecer a muitas pessoas. O Marcos lá da Cooper Coach, que deu origem a tudo isso, assim, né? Foi uma ajuda, um patrocínio muito legal. É um prazer ajudar esse produto que eu já queria ter há muito tempo. E a gente não aceita patrocínio de produtos que a gente não se identifica, não quer dizer que não sejam bons. E é o Clube Náutico aqui de Antonina que, cara, foi demais, assim. Foi como tantos outros clubes, assim, vários outros clubes ajudaram a gente muito, né? Marinas também, né? Mas essa subida, o Clube Náutico de Antonina ajudou muito e a gente quer ajudar muito eles. Por isso, a gente está fazendo esse churrasco que espero que traga muita gente nova pro clube e que está acontecendo. Se você está assistindo esse vídeo no domingo, no dia do lançamento, está acontecendo hoje. Eu quero agradecer muito mesmo ao Basílio, ao Dair, Emerson, César, as meninas lá da secretaria, todo mundo que... Eu vou ser injusto, não vou falar vários nomes, assim, que eu vou, sei lá, difícil lembrar todos. Mas o pessoal que foi muito legal, o Pádua, que emprestou a carreta pra gente ficar todo esse tempo. Super obrigado, Pádua. E Lincoln, que tava na volta ali. Tanta gente pra agradecer, sabe? Eu tenho que agradecer muita gente. Não conseguiria falar todos aqui. E qualquer lista que eu fizesse, certamente cometeria uma injustiça. Muita gente me ajudou, dando informações importantes, emprestando uma ferramenta, nos apoiando no Apoia-se, sendo membro do canal. Várias pessoas nos ajudaram de muitas formas diferentes. Eu vou ser sempre muito grato. Tô muito contente de estar de volta no mar. Tô muito feliz. Pena que a Aline não tá aqui, que ela foi para um evento de mídias sociais lá em São Paulo, tá representando o Hashtag Sal lá bem, e ela ficou trabalhando o tempo inteiro que eu estive fazendo reforma. Ela editou por 2, então ela trabalhou pra caramba também. Queria poder descansar, mas ter que editar. Esse episódio você tá assistindo agora, porque isso que eu gravei agora, mas eu vou ter que editar depois. Obrigado a todos que continuaram com a gente, que apoiam a gente. Super obrigado. E agora a gente fez uma pausa pra voltar mais forte. Tá bom? Um abraço pra vocês. Foi uma longa jornada, que foi bem cansativa e teve vários momentos de ansiedade. Mas isso acontece com quem tem uma vida a bordo ou com qualquer outro tipo de vida. Uma vida bem vivida não é só recheada de prazeres. Até porque se fosse assim era muito fácil. Bastava inventar uma pílula da felicidade à base de serotonina e pronto. Infelizmente não funciona assim. Somos bem mais complicados.
É preciso fazer coisas, ver coisas, eventualmente sofrer um pouco e uma vez ou outra realizar alguns sonhos que nos dão momentos felizes. E eles fazem tudo valer a pena. Você gostaria de velejar com a gente, assim, passar um tempo para conversar, fazer um churrasco, aprender um pouco a vela, ou se você conhece, se já veleja, velejar em barcos muito legais, que são os barcos da Wind Charter, passar um fim de semana legal com a gente lá em Paraty e tal. Bom, tem a flotilha do Hashtag Sal, que é exatamente isso, tá? Ela é uma flotilha que você pode alugar cabines dos barcos da Wind Charter e de 28 a 30 de junho, agora, daqui a pouco, velejar com a gente lá em Paraty. E é sempre um evento muito legal, que a gente faz muitos amigos e depois fica em contato no WhatsApp. E, cara, é sempre muito legal. E se você quiser participar com a gente, mande uma mensagem pra gente pro Instagram ou pro Facebook. Custa R$ 1.600, já inclui combustível, tudo. Isso é para uma cabine. Numa cabine podem ir até 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas. É demais a flotilha. E eu tenho certeza que você vai gostar de estar lá com a gente. 28 a 30 de junho em Paraty.